também para aprender, e aprender faz estudando, eu com vocês e com a espiritualidade amiga que nos assiste, para que consigamos retirar daquilo que nos vai ser dito o melhor exemplo e uma maior capacidade para sermos espíritos melhores, seres humanos melhores em progressão, em desenvolvimento e em crescimento espiritual. Então, hoje vamos analisar qual é o sacrifício mais agradável a Deus. Quando se olha para o termo sacrifício, dá a ideia que Deus, um Pai bondoso, um Pai de amor, deseja de alguma forma e se sente agradável e feliz cada vez que algum de nós se sacrifica. Não pode ser verdade, porque Ele é um Pai de amor. Portanto, não há sacrifícios no espírito de dor, no sentido de algo que nos faça doer e que nos custe, para chegarmos ao Pai, para um dia nos encontrarmos realmente com Ele, envoltos no seu abraço de Pai amoroso que é. Disse-nos Jesus, e isto vem no seguimento que na palestra anterior estivemos a falar e ouvimos o Evangelho. O Evangelho é, sem mais nem menos, o ensinamento, a palavra de Jesus, a lição, quase a ordem de viver que Ele nos deixou, uma vivência em amor como irmãos que somos uns dos outros e que não conseguimos chegar a lado nenhum se não for unidos e amando-nos uns aos outros. Disse-nos Jesus, portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai-te reconciliar primeiro com o teu irmão. E depois virás fazer a tua oferta. Encontramos isto no Evangelho de Mateus, um dos evangelhos que foi falado na palestra anterior. Quando Jesus disse, vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois virás fazer a tua oferta, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o sacrifício dos nossos próprios ressentimentos. Ensinou-nos que antes de pedir perdão ao Senhor, antes de pedir perdão ao Pai, é necessário, é forçoso, é preciso que se perdoe aos outros. Que se algum mal se tiver feito contra um irmão, é necessário tê-lo primeiro reparado, pois somente assim a oferenda será agradável, porque é proveniente de um coração puro de qualquer mau pensamento. Qualquer um de nós entende, ou deveria entender, que sendo um Pai amoroso que nos aguarda, um Pai a quem vamos pedir perdão, que quando oramos no Pai Nosso dizemos perdoa-nos as nossas ofensas assim como nós temos perdoado, com que direito pedimos perdão por algo que sentimos que fazemos de errado, se ainda temos muito para perdoar a quem fica atrás de nós e a quem deixamos para trás. Então, os nossos irmãos, os nossos desafetos, os seres com quem ainda nutrimos ressentimentos que são raivas, desavenças, invejas, iras, tudo aquilo que é negativo e que nos faz mal. Esses ressentimentos têm que ser eliminados, têm que ser sacrificados, têm que desaparecer dentro do nosso coração, para que, quando nos aproximamos do Pai para orar, para pedir, para entrar em prece ou para agradecer, estejamos com o coração puro de qualquer mau pensamento, porque só assim podemos ligar-nos ao alto, só assim podemos estar numa conexão profunda com a fonte, com o Eu Divino, com o Pai Criador. Só dessa forma. Jesus materializa este preceito porque os judeus, antes de Jesus vir à Terra, ofereciam sacrifícios materiais e era necessário conformar as suas palavras aos costumes do povo. O cristão não oferece prendas materiais, pois que espiritualizou o sacrifício, mas o preceito não tem menos força para ele. Oferecendo a sua alma a Deus,
deve apresentá-la purificada. E é isso que nós oferecemos ao Pai, a nossa alma, o nosso espírito crístico, o nosso ser mais íntimo, a nossa essência, aquilo que somos. Então, se é isso que vamos apresentar e oferecer ao Pai, que é a única coisa que temos para apresentar e para oferecer, porque tudo o que seja materialidade fica aqui, fica na terra, fica pelo caminho. Quando nos dirigimos ao Pai, estamos apenas em sintonia com o nosso coração, com a nossa alma. Então, há que oferecê-la purificada, o mais purificada que pudermos, porque, desculpando-nos sempre que somos pequeninos, que somos seres imperfeitos e que temos ainda muito para aprender, a verdade é que temos ainda muito também para limar, muito para burilar e muito para perdoar a cada um dos irmãos que encontramos pelo caminho, nesta reencarnação, noutras e noutras, até chegarmos a ter uma alma mais purificada ou completamente purificada. Ao entrar no templo do Senhor, devemos deixar lá fora todo o sentimento de ódio e de animosidade, todo o mau pensamento contra o nosso irmão. E onde está o templo do Senhor? O templo do Senhor está no nosso coração. Está naquele lugar a que ainda há pouco se falava a consciência, porque o coração bate aqui, mas funciona algures na consciência, naquilo que nos faz oscilar e sentir e aferir da razoabilidade daquilo que praticamos, ter a noção do bem e do mal com que nos conduzimos, com que pautamos a nossa conduta. Então, só então a nossa prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno, aos braços do Pai. Isto quando tivermos deixado lá fora de nós, todo o sentimento de ódio e de animosidade, todo o mau pensamento contra o nosso irmão. E quando se fala de todo o mau pensamento, é mesmo todo o mau pensamento, temos muito para trabalhar, muito para modificar, muito para pensar também, mas chegaremos lá certamente. Eis o que ensina Jesus por essas palavras. Se queres ser agradável a Deus, deixa ali a tua oferenda diante do altar e vai-te reconciliar primeiro com o teu irmão. Então, pedir perdão e perdoar pode ser um sacrifício? O sacrifício é a prova máxima porque passam os espíritos que se encaminham para Deus. Por meio dele se redimem das derradeiras faltas, inundando-se de luminosidades que jamais se apagam. Sacrificar-se é crescer. Quem cede para os outros, adquire para si mesmo. Portanto, se nos sacrificamos aquilo que temos de menos bom, sacrificamos os nossos defeitos, no fundo não é um sacrifício, é uma bênção, porque estamos a melhorar. Não estamos a sacrificar nada, não estamos... O sacrifício desses desafetos, desses ressentimentos, não pode de forma nenhuma ser visto como um sacrifício, é uma progressão, é uma evolução, é a aquisição das bênçãos divinas, é a aquisição da luz e do entendimento de que o amor de Jesus está plantado e semeado dentro do nosso coração e só assim, frutificando, conseguiremos caminhar e seguir perdoando. Na antiguidade, diversos povos utilizavam os sacrifícios de animais, crianças e virgens, prisioneiros até de guerra, para fazer as suas oferendas aos deuses. No Antigo Testamento, os livros sagrados designavam os sacrifícios como algo santo, como oferenda, como um dom sagrado. Abraão, por exemplo, por ordem de Deus, quis imolar seu filho Isaque em holocausto e que depois foi substituído por um cordeiro. No Novo Testamento, a instituição antiga dos sacrifícios chega ao fim. Jesus imprime outra cultura sacrificial, que é o sacrifício de si mesmo, com a morte na cruz, dando início a uma nova forma de fé religiosa. A sua morte na cruz simboliza a redenção dos pecados da humanidade. Jesus é o espírito mais elevado que já reencarnou neste planeta de provas e expiações a caminho da regeneração.
Pode dizer-se que era médium de Deus, tinha e tem a missão de dirigir os destinos da Terra. Para isso, era preciso mudar o nível mental dos seus habitantes. Ele não perdeu nenhuma oportunidade de nos passar um ensinamento para que pudéssemos adentrar numa nova forma de vida, a verdadeira vida, ou seja, a vida espiritual. A sua morte na cruz representa o impulso da redenção da humanidade. Por isso dizemos que ele é o mestre por excelência. Ofereceu-se-nos por amor. Ensinou até o último instante da sua vida, fez o exemplo permanente em nossos corações e nos limites da dor, pregado no madeiro, perdoa-nos pelo facto de ainda sermos maus aprendizes. Isto há 2000 anos. Continuamos a ser maus aprendizes, apesar de insistentemente aparecerem seres maravilhosos que se dedicam ao conhecimento e que trazem o conhecimento e que nos demonstram pela conduta, que é pela conduta que nós somos capazes de aprender, que o amor é o caminho e o perdão é a base essencial do amor. O símbolo da cruz, em que se juntam o céu e a terra, foi enriquecido pela tradição cristã, condensando nessa imagem a história da salvação e a paixão do Salvador. A cruz simboliza o crucificado, o Cristo, o Salvador. Ela é mais do que uma figura de Jesus, ela identifica-se com a sua história humana, com a sua pessoa. Enquanto no passado havia olho por olho, dente por dente, Jesus ensinou-nos a oferecer a outra face, quando numa delas alguém nos batesse. Enquanto no passado se ofereciam animais, crianças e alimentos, hoje Jesus diz-nos que há um único mandamento neste sentido. Levanta-te, carrega a tua cruz e segue-me, pois eu sou o caminho, a verdade e a vida. E cada qual deve carregar a sua cruz. Todos nós temos uma cruz simbólica, pois cada um é responsável pela sua vida, pela sua conduta e pelos seus atos. E não podemos querer carregar as dos outros e viver a vida dos outros porque interferimos no livre-arbítrio de cada um e não vivemos o nosso, não cumprimos a nossa missão. Por outro lado, não podemos também querer que alguém carregue a nossa e transferir as nossas responsabilidades para os outros. Há que acordar e perceber que cada um tem que carregar realmente a sua cruz. Uma cruz que não é forte demais. Aliás, o Pai não dá uma cruz, nem nós a aceitaríamos antes de reencarnarmos, uma cruz que não pudéssemos suportar, com a carga que não pudéssemos aguentar. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec ensina-nos que o sacrifício mais agradável a Deus é o sacrifício do ressentimento. Ele expressa o pensamento da seguinte forma: antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado. E que se cometeu injustiça contra um dos seus irmãos, é preciso tê-la reparado. Só então a oferenda será agradável, porque virá de um coração puro de todo o mau pensamento. Por outras palavras, antes de entrarmos no templo do Senhor, devemos purificar o nosso coração, porque assim teremos mais condições de entrar em perfeita conexão com os espíritos superiores e deles receber inspirações para as nossas boas ações, que é isso que se nos pede, é boas ações, e só conseguimos estar despertos para receber as intuições que nos vêm da espiritualidade que nos assiste, dos espíritos superiores, se realmente estivermos com o coração cada vez mais puro. Não é trabalho que se faça de um dia para o outro, mas é feito com determinação, com coragem, com vontade, com persistência e com fé. O melhor sacrifício ainda não é a morte pelo martírio ou pela infamante destruição levada a cabo por homens sem escrúpulos e respeito pelo seu semelhante, mas aquele que se realiza com a vida inteira pelo trabalho e pela abnegação sincera, suportando todas as lutas na renúncia de nós mesmos, para ganhar a vida eterna de que nos falava o Senhor nas suas lições divinas. Tão simples é afinal viver, orando e trabalhando, com aceitação do bom e do aparentemente menos agradável,
pois é este o menos agradável, sem dúvida o melhor para a evolução espiritual de cada um de nós. Tudo aquilo que nos parece doloroso, que nos sacrifica, é o que nos mais faz evoluir, porque depois de superado, a sensação de alívio, de bem-estar é tão grande que crescemos, subimos, caminhamos mais. De certo ouviremos muitas interrogações acerca da nossa conduta espírita, porque os obstáculos e as dificuldades serão muitas. O trabalhador da seara mediúnica não raro fará as seguintes questões: porque o meu caminho é de sofrimento, porque a minha vida está repleta de dor. Onde estão os benfeitores espirituais? Porque é que eles não vêm aliviar as minhas amarguras? Lembremos-nos e lembremos-nos que Jesus ensinou que a cruz é o símbolo da redenção cristã. Os mensageiros de luz vêm apenas estimular as nossas ações, dizendo que devemos pegar a nossa cruz e caminhar com ela, tantos quantos forem os passos que a divindade nos impuser. E por maiores que sejam os sacrifícios que teremos que suportar, não cortemos jamais um pedaço dela, dessa cruz, porque poderá fazer falta quando tivermos que usá-la como ponte para atravessar o rio na passagem para o lar espiritual, para a casa do Pai. A cruz vem mesmo à medida para fazer a passagem, para a travessia do rio, para o lado de lá. Portanto, não há necessidade, nem há possibilidade de cortar pedaços ou de querer tirar pedaços. Tentemos passar por tudo, com amor, com abnegação, com entrega, e chegaremos lá, de volta para o Pai, de volta para casa. O sacrifício mais agradável a Deus é aquele em que o indivíduo se coloca abertamente para aceitar, sem desânimo e sem reclamações, a determinação dos espíritos de luz acerca da sua missão na Terra. Se vem uma doença, aceita-se. Se vem uma dificuldade mais económica, aceita-se, ela passa. Chico dizia, tudo passa. E é verdade, tudo passa. E nós sabemos isso. Devagar, porque nunca estamos sozinhos. Estamos sempre amparados por um anjo da guarda, por nossos mentores, guias espirituais, por irmãos encarnados que nos ajudam a suportar o peso da nossa cruz, porque no fundo somos todos espíritos candidatos a arcanjos, pelo menos somos anjos, como eu digo, de uma só asa, e que só conseguiremos voar se agarrados uns aos outros, porque senão ficamos desequilibrados. Então, se todos nós conseguirmos agarrar na asinha um do outro, na ponta da cruz de cada um, sem a levar, evidentemente, mas ajudando e superando, todas as cruzes estão unidas e todos nós conseguimos subir um pouco mais com amor para o Pai. Antes de falar com Deus, eu devo olhar o meu próprio coração, porque o meu coração é realmente o templo do Senhor. Mas antes de pedir perdão ao Pai, devemos perdoar a cada irmão. No templo do Senhor, devemos deixar de fora todos os sentimentos de animosidade que tenhamos. Sustentar os fortes, muitas vezes é difícil, não denegrindo a imagem de ninguém. Temos muita tendência para apontar o dedo. Fortalecer os fracos, valorizando as suas virtudes, mostrando assim a bondade de Deus. E quando não encontrarmos nada de bom no irmão para evidenciar ou para valorizar, então que a nossa boca e o nosso pensamento se calem e entremos em silêncio, porque se não há nada para valorizar, também não deve haver nada para apontar. Não somos ninguém para julgar, não podemos julgar e não devemos. Compreender a misericórdia infinita do Pai, que ama cada um dos seus filhos por igual, e não tenhamos dúvidas, e aguarda amorosamente, serenamente, receber um a um nos seus braços no final da caminhada individual de cada um de nós para a perfeição. Dizer pelos atos, pelas atitudes, pela conduta, não só pelas palavras, porque podemos ser maravilhosos palestrantes, falar muito bem, mas se a nossa conduta, os nossos atos não se coadunarem com aquilo que nos sai da boca, nenhum mérito tem aquilo que dizemos. Então, é pelas atitudes, pela conduta, designadamente pela conduta espírita, que se conhece o espírito que lá está. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido, e perdoar às vezes custa tanto, mas sabe tão bem, depois de ter passado, já não se sentir aquela sensação estranha de que alguma coisa ainda está ali que já não está bem. Quando há aquele alívio de que já tudo passa, de que se superou, é um estado de graça, é um estado de bênção. Precisamos sempre ter caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas. Devemos olhar apenas de leve para os defeitos dos outros e destacar apenas as suas qualidades. Em verdade, Jesus nos diz que sempre haverá no mais rude ou imperfeito dos homens uma centelha de bondade e amor. E porquê? Porque foi Deus quem a colocou no coração de cada um do seu filho. Portanto, Deus sabe, dentro de cada um de nós está plantada essa sementinha do amor divino, do amor do Pai. Compete-nos, claro, a nós tratarmos do terreno para que ela vá criando raízes, vá desabrochando, vá crescendo, e permitir também que cada um daqueles que se cruzam no nosso caminho nos ajude a que ela fortifique e cresça da melhor forma harmoniosa. O que pedimos quando imploramos ao Pai o nosso perdão? Não devemos pedir coisas materiais, mas sim devemos pedir força, muita força, para não voltar a cometer os mesmos erros, porque erramos, falhamos. Então, quando estamos em prece, o auxílio, aquilo que se deve pedir mais afincadamente, exatamente força para não voltar a cometer os mesmos erros. E muita compreensão para com aqueles que ainda não conhecem a lei do amor incondicional. Nós podemos pensar que a conhecemos, mas ainda não a sentimos. Portanto, aqueles que estão mais adiantados no conhecimento dessa lei do amor incondicional terão que ter forçosamente compreensão para aqueles que ainda não a conhecem, auxiliá-los a entendê-la, mais uma vez, através da conduta. Quando perdoamos, não podemos ficar parados porque achamos que já fizemos o correto e que tudo está resolvido. Devemos sim agir, levar a cada irmão o nosso amor, como Jesus nos fez e continua fazendo, amorosa e serenamente, sempre, sempre, sempre. Jesus nunca nos abandona, está connosco em todas as horas, em todos os instantes, olhando e aguardando como governador da terra que a tratemos cada vez melhor e que façamos deste planeta um planeta de amor, como Ele quis, um planeta onde o seu amor, o amor crístico, reine e seja o único raio, a única fonte de luz. Amar o próximo como Jesus nos ama é o sacrifício mais agradável a Deus. E será que isto é um sacrifício, amar? Não pode ser. Não é de forma nenhuma. Há que estar atento. O Pai não nos pede sacrifícios, pede-nos que amemos o próximo como Jesus nos ama. Um dia seremos capazes disso. Falando em Jesus, Ele está aqui conosco. Sorriam, agradeçam e abençoem cada segundo das nossas vidas, cada passo que podemos dar na sua companhia, aprendendo o seu Evangelho, sendo discípulos dele na propagação e na emanação do Evangelho também, dos mandamentos que nos deixou de amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Que Jesus nos abençoe com aquele sorriso que nós não vemos, mas que todos nós sentimos. O sorriso do irmão que está feliz porque vamos melhorando devagarinho, vamos perdoando, vamos crescendo. Que Jesus nos abençoe.